A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para comentar um pouco da palavra de Deus, que é em nosso coração, irmãos, a coisa mais importante, né? Devemos estar sempre firmes dentro da palavra, enquadrado nesta palavra maravilhosa que foi deixada para nós, irmãos, como o maior tesouro que temos nesse mundo terreno, a palavra de Deus. Amém? Quero comentar com você neste momento, irmãos, um assunto um tanto indicativo para nós, obreiros, que estamos sempre enfrentando tempestades, angústias, tribulações. Deus tocou o meu coração de entregar esta mensagem para a tua vida através da palavra de Deus. Amém? Aqui é o pastor Márcio, seu amigo em Cristo, seu irmão, seu companheiro, na qual sempre estaremos por aqui compartilhando da poderosa palavra de Deus e sempre interagindo com os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero fazer um breve comentário, irmãos, na qual a palavra de Deus se encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 4 e no versículo de número 35, onde o título é Jesus acalma a tempestade. Amém? Versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, a Bíblia diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus! Que palavra maravilhosa, irmãos, da parte de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje, né? Dias na qual enfrentamos grandes temporais, dias na qual enfrentamos grandes tempestades em nossa vida. A Bíblia está relatando, irmãos, que Jesus disse para os seus discípulos e aqueles que estavam junto a ele: Vamos partir para o outro lado. Você sabe que Jesus, irmãos, em todos os teus afazeres, em todas as tuas palavras, há um propósito. Jesus não atravessaria do outro lado se não tivesse propósito. Jesus não iria para o outro lado se não tivesse ali um propósito de Deus sobre aquele lugar. Você pode ver, irmãos, que quando eles estavam atravessando ali, Jesus se encosta na polpa do barco e a Bíblia diz que ele estava dormindo e se levanta uma grande tempestade. Quando olhamos para esta palavra, irmãos, nós aprendemos que é quase que impossível uma pessoa dormir em meio a uma grande tempestade, a qual, irmãos, a Bíblia está relatando aqui
que o barco estava já se enchendo de água, né? Os ventos sopraram fortes, as ondas se levantaram, e a Bíblia diz que Jesus estava deitado ali dormindo, o que é difícil de acreditar. A Bíblia nos relata, irmãos, que Jesus estava na polpa do barco e os discípulos começaram a razoar entre si e a indagar ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não está percebendo que nós estamos quase afundando? O Senhor não está percebendo que estamos passando por uma tempestade, meu Deus? Mas eu creio, irmãos, como estudante da palavra do Senhor, que Jesus estava provando aqueles discípulos em meio àquela tempestade. Jesus, Ele nos prova em meio às tempestades da nossa vida. Sabe qual é o momento mais oportuno de ser aprovado por Deus, irmãos? Não são nos dias de bonança, não são nos dias em que está tudo bem, mas sim são nos dias que nós estamos passando por grandes batalhas, que nós estamos passando por grandes tribulações, que estamos passando por grandes dificuldades. Esse é o dia a qual nós está sendo provado. Aleluia! E é esse dia que nós recebemos a aprovação do Senhor. Com certeza Jesus estava provando aqueles discípulos. O vento se levanta forte, o vento se levanta para parar aquela travessia a qual eles estavam se iniciando ali a cumprir até chegar do outro lado, diz a palavra de Deus. Mas se você olhar bem para este texto, irmãos, você vai perceber que essa tempestade é uma tempestade maligna, que essa tempestade, os demônios levantaram essa tempestade para que Jesus não conseguisse chegar do outro lado. Aleluia! Essa tempestade, esse vento forte, ela se levantou para que os discípulos e o Senhor, o nosso Senhor e Salvador, não chegasse a outra banda. Porque se você ver, irmãos, um texto à frente, no capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos, um pouquinho à frente da tempestade, você começa a entender, irmãos, que ali a Bíblia diz que Jesus, passando para outra banda, Jesus ali encontra uma pessoa que estava possessa de demônios, uma pessoa que vivia em Gadara. Ou seja, aquela tempestade se levantou para que interrompesse essa viagem, para que Jesus não se achegasse ao outro lado. Mas eu venho dizer algo para você neste momento, meus queridos. Nada pode impedir os planos e os propósitos do Deus Todo-Poderoso. Nada pode impedir a vontade e a obra de Deus. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que Jesus levanta as suas mãos e repreende o vento, repreende a tempestade. Aleluias! Deus vai repreender ventos e tempestades na tua vida, porque você crê, porque você acredita, porque você confia que Jesus está no teu barco. Aleluia! Mas você não indagará a Deus por resposta, como os discípulos fizeram, porque se Jesus está no barco, nada poderá acontecer, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Os discípulos poderiam muito bem entender: se Jesus está no barco, estamos todos bem. Se Jesus está a bordo, estamos todos protegidos. Se Jesus, Ele está conosco,
nada pode nos abater, meus queridos. A Bíblia diz que Jesus levanta as mãos e acalma aquela tempestade, ordenando através da tua palavra. Por isso que eu sempre digo, irmãos, a palavra de Deus é prioridade em nossa vida, porque a palavra de Deus tem poder. Você pode ver que os demônios se levantaram para impedir o propósito do Senhor. E eu venho te dizer neste momento, meus irmãos, que os demônios, as hostes espirituais da maldade, têm se levantado contra a tua vida para você não chegar ao lugar de propósito, não chegar ao lugar aonde você irá fazer a obra do Senhor. Deus tem grandes promessas sobre a tua vida. Mas sabe por que ventos se levantam, tempestades se levantam? Sabe por que há um monturo se levantando contra a tua vida e contra o teu ministério? É porque as hostes espirituais da maldade estão em derredor, tentando abafar o teu ministério, tentando ocultar o teu chamado, tentando intervir para acontecer alguma coisa, para você não cumprir o seu propósito na obra de Deus. Por isso, nesse momento eu profetizo que Deus levantará as suas mãos e repreenderá toda afronta do maligno na nossa vida, em nossa casa e em nossa família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Jesus chega ao outro lado, como disse, nada pode impedir os planos e o propósito de Deus. Quando você tem, irmãos, a certeza do que você quer, e você tem como prioridade a chamada de Deus na tua vida, nada, repete comigo, nada pode impedir a chamada de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo que você vai chegar do outro lado. Eu profetizo que você vai chegar da outra banda e fará a obra do Senhor como assim foi ordenado por Deus na tua vida. A unção virá sobre a tua vida, o poder virá sobre a tua vida, as suas mãos se estenderá e ventos e tempestades vão se acalmar pela autoridade que o Senhor te entregou através da tua palavra. Aleluia, Jesus! Porque Jesus repreendeu a eles e disseram, aleluia, o Senhor repreendeu e disse, por que sois tão tímidos? Poderia eles mesmos levantar as mãos e repreender aquela tempestade. Jesus estava observando, e Jesus também te observa, todos os dias. Quando você está na tua casa orando, e você vê tempestade se levantando contra a tua casa, eu sempre tenho aconselhado a igreja, irmãos, quando perceber que o vento está se levantando, quando perceber que as hostes espirituais estão se levantando, levanta a tua mão e profetiza em favor da tua casa. Você é profeta chamado por Deus, você é o profeta da tua casa, você é o sacerdote da tua família, você é aquele que Deus chamou para fazer a diferença. Não é fulano, não é ciclano, não é aquele que você está pensando, aquele lá ou aquele cá, não, é você que Deus chamou para fazer a diferença em meio à sua casa. Aleluia, Jesus! Levanta a sua mão e repreende todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço, e seja lançado por terra em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus chegando ao outro lado, em seguida ele encontra um endemoniado, uma pessoa que estava possessa de demônios, que a sua força era tão grande, na força das entidades diabólicas, que correntes não podiam segurá-lo, cordas eram ali amarradas em seus braços, em seus pés, mas nada poderia prendê-lo, cadeias de ferro, nada poderia segurar
aquele homem possesso aos demônios. Mas quando Jesus chega ao outro lado, ele somente diz através da tua palavra: aleluias, sai dele. E a Bíblia diz que os demônios disseram a Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo? Aleluia, Jesus. Vieste nos atormentar antes do tempo, Senhor. Até os demônios confessam que Deus, o nosso Senhor e Salvador, é todo poderoso. Aleluia. Existem muitos cristãos, irmãos, que não têm fé mais no Senhor, que não acreditam mais no seu poder. Aleluia. E a palavra diz, irmãos, se o meu povo não clamar, se o meu povo não acreditar, se o meu povo não, aleluia, levantar a sua voz e clamar a Deus, ao Senhor, as pedras clamarão. Eita, aleluia, Jesus. Eu venho te dizer neste momento que Jesus tem todo o poder e toda a glória nos céus, na terra, em todos os lugares. O Senhor é Deus, o Todo-Poderoso. Ele vai acalmar a tempestade na tua vida. Ele vai fazer com que você chegue do outro lado, para cumprir a chamada que Deus tem na tua vida, para cumprir em obediência a chamada a qual o Senhor lhe chamou para fazer sobre esta terra. O tempo de cantar chegou, porque Deus está te libertando de todo desânimo, de todo embaraço, de todo impedimento, em nome de Jesus. Jesus trará uma libertação em nossas vidas nesse momento, através da sua palavra, e seremos aqueles grandes aleluias, pregadores da palavra, porque estaremos com unção e graça, na qual nos sustenta dia após dia. Amém, meus queridos? Tenha fé. Saiba que Jesus está com você no barco. Você vai chegar do outro lado. Saiba que as hostes espirituais da maldade não têm poder contra aquele que está na presença do Altíssimo. A tua voz é uma voz de autoridade. Usa, profetiza em meio à tua casa, em meio à igreja, na vida do seu irmão que está passando por dificuldades, por problemas espirituais. Intercede, levanta a tua voz, aleluia, e clama pelo Deus Todo-Poderoso, e Ele virá a teu favor. Ele virá ao teu favor. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Saiba que Deus acalmará a tempestade e os mares na tua vida, porque Ele prometeu que aquele que busca primeiramente o reino do céu e a sua justiça, todas as demais coisas será acrescentado. E eu profetizo sobre a tua casa a prosperidade espiritual, a prosperidade sentimental, financeira, conjugal. Que Deus venha abençoar toda a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, se inscreve nesse canal, tá? Deixa que Deus venha, através da sua palavra, fazer uma grande obra na sua vida. O propósito do pastor Márcio é levar a mensagem de Deus aos corações. Mais nada, meus queridos, tá? O que eu quero é trabalhar para o reino dos céus. O que eu quero é trabalhar para o reino de Deus. Esta é a minha prioridade, esta é a minha vontade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém?